Olá, irmãos, tudo bem? Ótimo sábado para todos, dia de consagração. E hoje nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos no sábado passado, para a gente finalizar. Éfesos 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e assim como toda malícia. Irmãos, nós já falamos aqui sobre as gritarias, as blasfêmias. De uma certa forma nós já oramos. Quem tem acompanhado todo sábado, nós já oramos, mas a gente também vai orar por hoje isso. Mas o nosso foco principal hoje é a malícia, que em algumas versões, acho que a versão que eu vou botar para vocês aí, está escrito maldade. Numa versão mais antiga está escrito malícia. E a gente vai ver isso em outras traduções, que a malícia é condenada no nosso meio. Às vezes, por falta de perdão ou por causa de uma maldade que está no nosso coração, nós tratamos o outro com malícia, na forma de falar. A forma irônica de falar com o outro é malícia. E o Criador, ele não se agrada disso, porque quem fala com malícia é porque tem algum mal dentro. É porque tem alguma coisa não resolvida dentro de si. Então, assim, às vezes a pessoa não resolve o problema com a outra, sendo direto e falando a verdade, aquilo que aconteceu, que magoou ela, quem sabe, ou de uma visão negativa que ela ficou a respeito da outra pessoa, e ela começa a usar malícia para conversar com a pessoa, ao invés de ser sincera e direta logo e conversar com a pessoa. E isso vai contra a palavra, porque nós já lemos e já vimos aqui, nesses vídeos, que o Criador pede que a gente use a verdade, não a grosseria. É diferente uma coisa da outra, mas o Criador pede que a gente venha falar a verdade uns com os outros. Até no Antigo Testamento você vai ver o Criador exigindo isso de nós, porque isso também evita que esse tipo de coisa entre no nosso meio, porque não adianta dizer que não, o inimigo vai usar e usa esse tipo de situação. Ele fere pessoas por causa da malícia. Às vezes a pessoa é tão maliciosa, que ela vê malícia em tudo, em todos. Ela vê maldade em tudo e em todos, por causa da maldade que está no coração dela. Ela acha que todos os outros também são daquele mesmo jeito que ela é. E nós precisamos pedir o Espírito Santo para libertar a gente disso aqui, amém? Vamos orar pelos outros propósitos, mas vamos orar por esse aqui também. Meu Criador dos céus e da terra, em primeiro lugar, nós oramos aqui pedindo que o Senhor tire da nossa vida toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria e blasfêmia, meu Pai. Elimina isso da nossa vida, do nosso comportamento, meu Pai, para que nós venhamos te representar melhor aqui nessa terra. Vai fazendo uma libertação na nossa vida dia após dia, porque nós não somos perfeitos. E às vezes nós podemos acabar irados, ou gritando, ou falar coisas que não é para a gente falar. Nos perdoa, meu Pai. Mas uma coisa também, meu Pai, que nós queremos te pedir é para que o Senhor tire a malícia de dentro da gente. Nós sabemos que quem tem muita malícia é o próprio diabo. Ele trata com o ser humano e com qualquer coisa com muita malícia, com astúcia, sabe? Porque ele vê maldade em tudo, porque ele é o próprio mal. E ele tenta transmitir essa maldade para os outros, a maldade que ele é. E o malicioso faz a mesma coisa, tenta transmitir a maldade para os outros, como se os outros fossem aquilo que ele está pensando, segundo a malícia que está no coração dele. Meu Criador, muda a nossa forma de ver o mundo e as pessoas. A sua palavra fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. E nós não queremos ter um corpo mau. A gente não quer ter um corpo de escuridão. Nós queremos ter um corpo de luz, da tua presença, da tua paz. Nós não queremos ficar desconfiando de todos de forma maliciosa. Se um ou outro desperta desconfiança por um motivo certo, que seja isso, mas não por malícia. Meu Criador dos céus e da terra, nós colocamos as nossas vidas e o nosso coração nas suas mãos. Que haja em nós um espírito de verdade, que a gente saiba encarar o outro nos olhos com amor e espírito de mansidão, conforme diz a sua palavra, e chamar para conversar e falar: olha, você me magoou nisso, nisso e nisso.
Que a gente tenha cara e peito para fazer isso, meu Pai, porque a Tua palavra pede e exige isso de nós, mas que a gente não venha ficar no dia a dia, na convivência com aquela pessoa, jogando piadinha e falando de forma maliciosa com a pessoa, como se a pessoa fosse aquilo que a gente está pensando por causa da maldade que a gente está guardando no nosso coração. Não nos deixe enganado, Espírito Santo. Por favor, não nos deixe enganado, porque o Senhor não é o Senhor que atua nesse tipo de coisa. São espíritos satânicos e nós te pedimos que o Senhor venha estar nos libertando desse espírito de malícia, desses comportamentos e dessas atitudes que o Senhor reprova. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar sempre. E quando a gente perceber isso em nós, quando a gente estiver falando com alguém a respeito, de qualquer coisa, e a gente estiver tratando com a pessoa de malícia, porque às vezes a gente fala de forma irônica do país, de uma coisa que está fora, mas quando a gente trata uma pessoa direto, que a gente podia conversar com a pessoa, mas a gente prefere tratar na ironia, também, isso e aquilo. Irmãos, é porque tem malícia no nosso coração. A gente não pode deixar isso entrar, porque o inimigo, ele usa isso, depois vai causando aqueles... Se lembra que nós lemos Gálatas, os frutos da carne? A malícia também pode vir a dar fruto, aqueles frutos da carne que a gente leu. Alguns daqueles frutos da carne podem acabar aparecendo depois da malícia, porque o inimigo, ele não fica só num lugar, ele vai se espalhando. E infelizmente a pessoa maliciosa pode contagiar os outros com a visão maliciosa que ela tem. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós queremos ser vaso de honra e não vaso de desonra nas mãos do diabo. Amém? Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Vamos continuar orando e jejuando, hein, irmãos? Tchau!